Essa é mais uma edição do semanamotor1.com, um resumo com as principais notícias da semana. E já vou avisar que, mais uma vez, temos diversos flagras que apareceram nos últimos dias. As montadoras estão acelerando o processo de testes finais para os lançamentos dos próximos meses e até do próximo ano. Vamos começar hoje com o Chevrolet Tracker. É uma certa surpresa já ver o SUV compacto em testes pelas ruas. Mais uma vez ele foi fotografado lá no Nordeste, obviamente em testes de alta temperatura, aproveitando esse calor que está fazendo em diversos cantos, mas ele já mostra um pouco, por exemplo, do visual que o Tracker vai receber. Dá para ver que a dianteira vai receber aquele visual que é mais parecido com os SUVs globais da General Motors, a traseira muda pouco. Isso é um pouco que a gente viu na semana passada com o Onix e o Onix Plus. O mais interessante do Tracker é saber que provavelmente o SUV vai ser um dos primeiros híbridos que a Chevrolet produzirá no Brasil. Primeiro ponto, o Tracker obviamente está testando a modificação dos motores 1.0 e 1.2 que vão receber finalmente injeção direta junto com o turbo. Por outro lado, a Chevrolet já anunciou que no começo do ano que vem irá apresentar 2 modelos híbridos produzidos no Brasil. Como normalmente carro híbrido é um carro de valor agregado mais alto, o Tracker provavelmente, quase com certeza, será um deles. Outra coisa que o Tracker deve receber, por exemplo, uma atualização no interior. Finalmente um painel digital, nova central multimídia, tudo que a gente já viu, por exemplo, na Spin e na S10 deve entrar no SUV, e também algumas melhorias, principalmente na parte de segurança ativa, já que boa parte dos seus concorrentes já recebem diversos itens muito mais avançados, ele não vai ficar atrás. Outro flagra dessa vez apareceu lá na Argentina. Vocês estão vendo na imagem um SUV esquisito, mas na verdade esta é uma mula da próxima picape da Renault. A marca francesa já anunciou um investimento alto lá na Argentina para produzir uma nova picape compacta. A próxima geração da Oroch, que vai brigar com Fiat Toro, Chevrolet Montana e novas picapes que estão vindo para a nossa região. E pode parecer esquisito, né? Como é que a gente sabe que esse carro na verdade é uma picape? Primeiro, se observar o entre-eixos, é bastante longo para um SUV, tem mais característica da picape. Os próprios enxertos feitos nessa mula não mostram que o SUV está ali só para disfarçar. Isso é algo comum? Isso é algo comum. Como curiosidade, a própria Toro, uma época foi testado como linha, a Volkswagen testa a picape compacta deles em cima de um Virtus. Então, é mais para disfarçar e testar componentes de plataforma e suspensão. O que a gente sabe dessa nova picape da Renault, que também será uma picape da Nissan? É a plataforma do Cardian e o entre-eixo na faixa de 3 metros, as dimensões do que a gente conhece mais ou menos da Toro. Então essa nova picape, que foi apresentada como conceito Niagara, vai trazer muito justamente do conceito para o design. E é uma picape para apresentação em 2026, ali 2025, 2026. Uma coisa é quase certa, vai ter um motor 1.3 turbo com o sistema híbrido. E agora, para fugir um pouquinho dos flagras, vamos falar de lançamento. A Citroën apresentou nessa semana o Basalt, o SUV Coupé, que é o terceiro modelo do projeto C-Cubed. Esse projeto nasceu como uma forma da Citroën voltar a ter mais volume de produção com carros, entre aspas, mais baratos. Começou com o C3, passou pelo Certeza Cross, um SUV com 5 e 7 lugares, e o Basalt é um SUV Coupé dessa mesma plataforma. Ele divide muitos componentes com o próprio C3, interior, bancos, muita coisa de design, apesar de um visual um pouco diferente, até também pela carroceria Coupé. Mas o que chamou a atenção foi seu preço. Ele está posicionado entre os SUVs mais baratos do Brasil, inclusive tem uma versão com preço promocional de R$90 mil. Só que se você entrar no configurador vai ver que é um carro mais ou menos de 97 mil. A grande pegadinha, entre aspas pegadinha, é que é um motor 1.0 aspirado Firefly, um motor que a gente conhece da Fiat com câmbio manual de 5 marchas, para jogar esse carro numa briga com sedãs compactos. Afinal, quando o projeto C-Cubed nasceu, muito se falava que, na verdade, o terceiro carro seria um sedã, justamente um sedã compacto, para brigar com o HB20S, Chevrolet Onix Plus e até um pouco com Fiat Cronos. Mas na verdade eles viram que a tendência de um SUV deu certo, então por que não aproveitar e colocar um SUV Coupé para brigar com os sedãs compactos do nosso mercado com motor 1.0 aspirado. As outras duas versões têm o motor 1.0 turbo, o conjunto T200 ligado a um câmbio automático do tipo CVT, e o Basalt tem algumas particularidades. Ele recebeu, por exemplo, o ar-condicionado automático, que o Aircross recebeu agora como opcional e o C3 nem tem. Só que se a gente for comparar com o carro indiano, ele perdeu itens que eram esperados, como os faróis em LEDs e a saída de ar-condicionado do banco traseiro. Vamos ver o desempenho, afinal, desempenho de vendas, também desempenho do carro depois,
Mas vamos ver o desempenho em vendas. Mais uma vez a Citroën tentando voltar ao mercado brasileiro com um produto pelo menos com um preço atrativo. E quem disse que eu ia terminar o Semana Motor sem falar de mais um flagra? Pois é, como eu disse, as montadoras estão acelerando o processo de testes para lançar carros nos próximos meses. A Honda finalmente apareceu com o novo WRV por aqui. Mais uma vez, a marca está aproveitando o calor para testar os componentes, mecânica, componentes de carroceria, a montagem já de um protótipo basicamente adesivado, sem esconder muita coisa de uma mula, justamente para mostrar se esse carro vai aguentar tudo que o Brasil tem para ele. Esse WRV, a gente já conhece ele de alguns mercados, como o japonês e o indiano. Ele será posicionado entre o City e o HRV, que também acabou ficando mais caro, e ele acaba compartilhando muitos componentes com o próprio City. O interior, o painel, o volante, central multimídia e, no caso aqui do Brasil, o motor 1.5 aspirado. É um carro justamente para ficar nessa faixa de preço que, como eu comentei lá atrás, em outras edições, é mais um para competir com o Fiat Pulse e Renault Kardian. A Volkswagen vai ter um modelo e a própria Chevrolet também vai ter um SUV nesse porte, mas a Honda deve chegar com esse carro já no ano que vem. Só que existe o papo, ele vai ser híbrido ou não? A Honda deve lançar ele por enquanto apenas com 1.5 aspirado, como a gente conhece do City, mas com certeza um pouco depois deve vir a versão híbrida. E agora no momento Inside Vis, o braço do Motor 1 que fala de eletrificação, mobilidade elétrica, vamos falar de Equinox EV. Vocês já viram aqui no canal. A Chevrolet apresentou o Blazer EV recentemente. E ela está vindo numa ofensiva muito forte quando a gente fala em carros elétricos. Para outubro, a Chevrolet já confirmou Equinox EV. O Equinox é um carro posicionado abaixo do Blazer. A gente já viu os números, por exemplo, de autonomia desse carro. São 443 segundos em metro, ou seja, a gente consegue chegar perto dos 500 na vida real. E a potência de 293 cavalos em dois motores elétricos. Vai ficar mais barato do que o Blazer EV, provavelmente, mas a Chevrolet já falou que com esses carros ela quer atacar um pouquinho mais o mercado premium. Então vai ser um carro aí na faixa dos 300 a 400 mil reais, com certeza, mas vai entregar acabamento, desempenho e tecnologia o suficiente para brigar com outros carros. Aliás, aproveitando, entra no podcast motor1.com que a gente entrevistou o Fábio Rua, vice-presidente da Chevrolet, e conta justamente bastante sobre esse processo de eletrificação e os próximos lançamentos da marca esse ano e no ano que vem. E essa foi mais uma edição do Semana Motor1.com. Fica aqui meu abraço, eu vejo vocês na próxima.